Olá, dando sequência aos nossos estudos de matemática, no último vídeo, já faz um tempinho, a gente viu as equações de primeiro grau. Então, a gente falou de funções de primeiro grau e falou de equações de primeiro grau. A gente até resolveu alguns problemas envolvendo equações de primeiro grau ou funções de primeiro grau. E agora a gente vai chegar num segundo momento aqui em que a gente vai falar de inequações do primeiro grau, certo? Inequações, qual que é a diferença entre inequação e equação do primeiro grau? Nas equações do primeiro grau, normalmente a gente vai trabalhar aí com o sinalzinho de igualdade. A gente teria aqui, por exemplo, fazendo uma adaptação, a gente fosse trabalhar com uma equação, a gente estaria falando aqui em 3x mais 2 igual a 6. Isso seria uma equação do primeiro grau. Não é o nosso caso aqui. Hoje nós vamos falar de inequações. E essas inequações, elas envolvem desigualdades. Então, a gente vai ter o sinal de maior, ou a gente vai ter o sinal de menor, maior ou igual, menor ou igual. E, para quem acha que na matemática não tem controvérsia, tema controverso aqui. Há quem diga que, inclusive, sinal de desigualdade. Bom, trabalhando com inequações, nada melhor do que a gente resolver alguns exercícios para a gente aprender na prática como é que a gente vai lidar com essa tal de inequação, tá? Então, a gente já viu aqui que a diferença entre equação e inequação é que a gente vai sair lá daquele sinalzinho, a gente não vai usar sinal de igualdade, e a gente vai começar a trabalhar com sinais de desigualdade, de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. E aí a gente vai trazer, eu trouxe aqui então, três probleminhas para a gente resolver, para a gente tentar absorver como lidar com essas inequações do primeiro grau na prática. E aí eu acabei de criar aqui essas três inequações, espero não me arrepender de ter feito essas inequações, principalmente essa terceira aqui, hein? Espero não me arrepender dessa conta aqui, mas a gente vai tentar resolver, e aí a gente vai fazer o seguinte, tá bom? Tentei dar uma gradação aqui, certo? Fazer de forma gradativa. Eu fiz um primeiro aqui, primeiro probleminha para nós aqui, mais simplesinho. Isso aqui minha avó de cueca consegue resolver, tá bom? Fiz um segundo já um pouquinho mais. O segundo está bem parecido aqui, hein? Vou até adaptar ele aqui. Eu vou colocar um sobre, sobre 5 aqui, certo? Aí vai ficar melhor. Um segundo nosso é esse aqui, ó. Porque senão vai ficar o mesmo grau de dificuldade do primeiro. E aí um terceiro aqui bem cavernoso, né? Que é esse terceirinho aqui, ó, bem problemático para resolver. Vamos ver se a gente consegue. Problemático entre aspas, né? Também convenhamos. Passeio no parque domingo de manhã, um dia de verão. A gente vai aqui, eu vou resolver nesse vídeo o primeiro, tá bom? O primeiro. Depois nós vamos resolver o segundo no próximo vídeo, e o terceiro no outro. Vamos dar essa quebrada aí nos nossos trabalhos, para não ficar uma coisa cansativa também, ok? Então, vou transcrever aqui o primeiro, facinho, facinho demais. Meu Deus. Doce. Ó, 3x mais 2 é maior do que 6. Qual que é o valor do meu x aqui, hein? Bom, a gente começa trabalhando com aquela ideia de tentar isolar o x, né? Eu vou tentar isolar o x de um lado aqui, tá? Da desigualdade. Nesse caso está bem simples aqui o procedimento. A gente vai começar fazendo o seguinte, ok? A gente vai começar fazendo o seguinte. Aquela ideia de passar, eu vou passar o 2 para o outro lado. Bom, basicamente é isso mesmo. Você pode lidar com esse tipo de afirmação, mas implicitamente, na verdade, o que a gente está fazendo é acrescentar valores tanto de um lado como do outro para manter a essência da desigualdade e conseguir trabalhar com ela. Então, a gente vai pôr aqui, por exemplo, 3x, como é que a gente resolve? Mais 2, né? Eu vou acrescentar um menos 2 aqui, e para manter a essência da desigualdade, para não desnaturar a minha desigualdade, eu vou ter que acrescentar um menos 2 do lado de cá também, certo? Para a balança não pesar para um lado aqui, ela continuar equilibrada. Bom, isso vai ter uma consequência para mim aqui, porque eu vou copiar o meu 3x aqui, e esse menos 2 vai matar esse mais 2 aqui. Se eu tenho 2, eu devo 2, eu não tenho nada, certo?
é maior do que 6 menos 2. Lembrando lá do chavinho, 6 menos eu tenho 6, eu devo 2, eu tenho 4, certo? E aí fica muito fácil aqui, agora é só a gente finalizar, ok? E aí como é que a gente finaliza isso? Mesmo raciocínio. Eu vou dividir por 3 do lado de cá, e aí para manter o equilíbrio na balança, eu vou ter que dividir por 3 do lado de lá. Vou cortar aqui, vou ficar com o quê? Vou ficar com x é maior do que 4 terços. Ou, mesma coisa, tá bom? X é maior do que 1,33, 333 aqui, né? Indefinidamente, tá? Vai ser uma dízima periódica. Esse 3 vai ao infinito e além. Aí a gente tem aqui o seguinte, então a solução para o meu problema, para esse primeiro problema, é esse x é maior do que 4 sobre 3, ou 4 terços. Veja que esse primeiro probleminha não tem grande dificuldade, bem simplesinho de resolver. E qual que vai ser então o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução é que x e aí vai depender do meu conjunto universo, tá? Na matemática, e aí é importante a gente falar aqui, na matemática, o conjunto de solução depende sempre do conjunto universo. Qual que é o recorte que eu estou? Estou trabalhando com números inteiros, o problema está me exigindo um conjunto de solução à luz dos números inteiros, à luz dos números racionais, à luz dos números reais, porque muda, tá bom? A gente não vai dar uma resposta aqui de forma genérica para todo tipo de problema. Vai depender da solução que o problema está pedindo para nós, tá bom? Você não pode sair como um jovem emocionado pedalando a bicicleta porque a corrente vai sair na segunda pedalada. Você precisa respirar, olhar para o seu problema, ver qual que é o conjunto universo que está pedindo ali, porque tem grande diferença, tá? Vamos supor que eu estivesse falando aqui, o meu problema do conjunto dos números inteiros. Bom, então o meu conjunto de solução seria o 2, ok? Que ele é maior do que 1,33, seria o 3, o 4. Se por outro lado eu estivesse falando dos números racionais, eu teria uma infinidade de outros números aqui. Por exemplo, aqui só a título de exemplo, tá? 2, eu teria aqui também poderia colocar aqui 1,5, certo? Também estaria dentro, ó, veja como já mudou. Tem o ingresso de novos elementos aqui. O 2,25, o 3, o 7,3. O 7,3, talvez, né? Tem que ver se é dízima periódica, porque se não for, não é racional. Vamos colocar aqui, para não ter problema, o 7 sobre 2. E assim por diante, ok? Então, o meu conjunto de solução seria bem diferente. Então, a gente tem que estar atento para isso, ok? E se eu estiver falando de números reais, é lógico, aí eu estou falando tanto de números racionais como irracionais. Se você está com dificuldade, está falando grego para mim, falando em números inteiros, números reais, números racionais, precisa buscar esse conhecimento. A gente pode, eventualmente, até fazer um vídeo depois explicando as características desses conjuntos, porque isso está na base da matemática, tá bom? Isso a gente aprende lá no ensino fundamental e é importantíssimo para nós. Tudo que nós aprendemos, matemática, a gente não pode estudar, montar o nosso conhecimento como se fosse um queijo suíço, cheio de furos. Não. A base é essencial, porque é um encadeamento de conhecimento. Se você tem deficiência em conhecimentos básicos, em tabuada, por exemplo, você vai apanhar e vai apanhar muito lá na frente na hora de fazer cálculos sofisticados, certo? Como integral e derivada. Então, meus queridos, basicamente é isso. A gente resolveu um probleminha aqui de inequação, esse primeiro, simplesinho, vocês viram que é bem facinho de resolver. Depois a gente vai partir para esse outro aqui no próximo vídeo, ó, a gente vai resolver esse aqui, ó, sobre 5 menor do que 2. E por último, esse terceiro aqui, tá? E a gente vai seguir aí o passo a passo para ver como é que a gente desdobra, como é que a gente chega no conjunto solução. Até a próxima.